Ela foi jogada entre porcos por ser obesa, até um fazendeiro solitário aparecer. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer no meio da crueldade? Uma mulher foi jogada num chiqueiro por ser obesa, sozinha, humilhada, coberta de lama e lágrimas. Ela achava que ia morrer ali, mas naquele mesmo lugar, onde a maldade começou, nasceu um amor tão profundo que nem a morte conseguiu apagar. E no final dessa história, vou revelar o conteúdo de uma carta escondida por anos no celeiro, que mudou o rumo dessa história para sempre. Antes de continuar, se inscreve aqui no canal, porque hoje você vai conhecer uma história que parece mentira, mas poderia ser de qualquer um de nós. Na cidadezinha mineira de Passos da Serra, onde todo mundo conhece todo mundo, morava Mariana, uma moça de 28 anos. Seu corpo era alvo constante de piadas, apelidos cruéis, olhares atravessados. Não porque ela era má ou grossa, pelo contrário. Mariana era doce, gentil, tinha um sorriso tímido e uma paciência de dar inveja a santo. Desde pequena sofreu com o abandono dos pais. Foi criada pela avó, Dona Lourdes, uma mulher simples que vendia pães e queijos na feira para sustentar a neta. Minha filha, o povo fala porque não tem o que fazer. Você vale muito mais do que esse povo vê com os olhos. Mariana sorria e respondia: eu sei, vó, mas às vezes cansa. Ela cresceu ouvindo coisas como baleia, trator, ninguém vai te querer desse jeito, mas nunca deixou de sonhar com uma vida diferente. Queria estudar, trabalhar com animais, morar no mato, ter uma casinha só dela. E quem sabe um dia ser amada de verdade. Na cidade, as pessoas usavam sua aparência como desculpa para desprezá-la. E aos poucos, Mariana foi se calando. Só conversava com a avó, com os animais de rua e com o diário que mantinha escondido debaixo do colchão. Até que chegou o dia que tudo mudou. O dia em que ela foi jogada entre porcos, como se fosse lixo. Naquela pequena cidade, Passos da Serra, o que mais sobrava era fofoca e maldade disfarçada de diversão. Mariana tinha uma antiga colega de escola, Thalita, que nunca gostou dela. Thalita era bonita, magra, sempre cercada de amigos e adorava se sentir no controle. Numa tarde abafada de verão, Thalita armou uma festa de reconciliação na Praça Central, dizendo que queria se desculpar com Mariana pelos anos de bullying. A notícia se espalhou rápido e Mariana, hesitante, decidiu ir. Chegando lá, o clima parecia estranho, os risos abafados, os olhares escondidos entre dentes. No meio da roda de gente, Thalita puxou Mariana para longe dos olhares e, de repente, empurrou-a na direção da velha fazenda dos Ferreira, que estava abandonada havia meses. Você vai ver como é ser motivo de piada de verdade, riu Thalita, enquanto os outros jovens filmavam tudo com os celulares. Mariana tentou se levantar, mas tropeçou. Foi empurrada até o chiqueiro, aquele lugar fedorento, cheio de lama, fezes e porcos. E ali, para a surpresa e horror de quem assistia, ela foi empurrada, quase jogada no meio dos animais. Olha só, a baleia vai virar porca! Gritaram alguns entre risadas cruéis. Mariana sentiu o coração apertar, o rosto queimando de vergonha, as lágrimas caindo. Tentou se levantar, mas a lama grudava na roupa, nos cabelos. Ouviu as gargalhadas ecoando longe, enquanto ela se encolhia, humilhada, sozinha. O mundo dela desmoronava. Por um momento pensou que não conseguiria sair dali, que era o fim. Por que você fez isso, Thalita? Por que todo mundo me odeia assim? Sussurrou para si mesma. Uma voz distante, rouca, chamou. Ei, moça, você tá bem aí? Mariana ergueu o rosto sujo, viu um homem alto, de chapéu de palha, caminhando pela fazenda. Ele parecia estranho, diferente daquelas pessoas que riam dela. O homem parou, olhou para ela com um misto de surpresa e preocupação. Quer que eu continue para o próximo tópico? O fazendeiro solitário, João Miguel, onde essa figura misteriosa ganha vida e muda tudo para Mariana. Claro,
Vamos continuar com o próximo tópico, mantendo a história emocionante e envolvente. O fazendeiro solitário, João Miguel. O homem que parou ali, diante do chiqueiro, se chamava João Miguel. Era um fazendeiro de 35 anos, morava naquela região havia muitos anos, mas evitava a cidade. Dizia que a vida lá era cheia de lembranças dolorosas que preferia deixar para trás. Ele se aproximou devagar, com cuidado para não assustar Mariana, que ainda estava no chão, coberta de lama e com o rosto marcado pelas lágrimas. "Você está machucada?" perguntou ele com a voz calma e firme. Mariana tentou se levantar, mas a fraqueza não deixava. Eu não sei, só quero ir embora daqui", falou com a voz embargada. João Miguel se ajoelhou ao lado dela, tirou o chapéu e passou a mão pelo cabelo sujo dela, num gesto inesperadamente gentil. "Não vai ficar aí. Vem comigo. Eu cuido da senhora." Mariana, surpresa, olhou para ele desconfiada. "Por que está me ajudando? Eu sou um peso para todo mundo." Ele sorriu com tristeza. "Aqui na fazenda ninguém julga, nem os porcos." Ele levantou ela nos braços, sem pressa, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Caminhou até a velha casa da fazenda, onde a poeira e o silêncio reinavam. Dentro, João Miguel acendeu uma lamparina, pegou um balde com água e começou a lavar a lama do rosto de Mariana. "Meu nome é João Miguel. Se quiser, pode ficar aqui até se sentir melhor." Ela o observava, um pouco desconfiada, mas não tinha para onde ir. "Obrigada, João", disse ela, com a voz mais fraca do que gostaria. Ele não respondeu, só sorriu com aquele olhar cansado, cheio de histórias que ninguém conhecia. Durante a noite, enquanto o vento soprava lá fora, eles ficaram em silêncio. João, olhando para o fogo na lareira, Mariana abraçada num cobertor velho. Ela pensava: será que alguém pode mesmo se importar comigo? E você? De que cidade está assistindo essa história? Quero saber para sentir que essa dor e esse amor podem estar perto da gente. O encontro e a convivência. Os dias começaram a passar devagar na fazenda de João Miguel. Mariana ainda se sentia frágil, mas o cuidado dele fazia algo estranho crescer dentro dela. Uma esperança tímida, quase esquecida. Logo na manhã seguinte, João trouxe um prato de comida simples, arroz, feijão e um pedaço de frango, e colocou na mesa de madeira, ao lado de uma jarra com água fresca. "Você precisa comer para recuperar as forças", disse ele, ajeitando a cadeira para que ela se sentasse. Mariana hesitou, olhando para a comida. Não estava com fome, não depois do que tinha passado, mas a gentileza dele foi mais forte. "Obrigada, João. Eu não sei como retribuir isso." Ele sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, puxou um banco e sentou perto dela. "Não precisa retribuir nada. A vida já me deu tanta dor que aprendi a cuidar das pessoas que aparecem precisando." Ela olhou para ele, surpresa. Nunca tinha ouvido alguém falar assim. "O que aconteceu com você? Por que vive sozinho aqui, afastado de todo mundo?" João Miguel suspirou, olhando pela janela. "Minha esposa, ela morreu num acidente, estava grávida. Foi tudo muito rápido. Depois disso, eu não consegui mais enfrentar a cidade, o povo, os olhares. Aqui, com os animais, eu sinto que ainda posso respirar." Mariana sentiu os olhos arderem. "Sinto muito. Deve ser difícil carregar essa dor sozinho." "É, mas a vida continua, né? E agora, o que importa é que você está aqui. Vou te ajudar a se levantar, não só do chão, mas da tristeza." Os dias foram passando e entre cuidar dos animais e pequenas tarefas na casa, João e Mariana começaram a conversar mais. Ele ouvia suas histórias com atenção e ela se sentia segura pela primeira vez em muito tempo. Um dia, enquanto recolhiam ovos no galinheiro, Mariana riu ao tentar pegar uma galinha que fugia. "Você é mesmo atrapalhada, sabia?" João brincou, sorrindo. "Você não sabe o que é ter que lidar com uma vida inteira de tropeços. Aqui você não precisa ser perfeita, só você mesma."
Ela olhou para ele, o rosto iluminado pelo sol da manhã, e sentiu um calor no peito que não conseguia explicar. João, eu nunca me senti assim com ninguém. Ele parou, encostou a mão na dela. Mariana, você é mais forte do que pensa e merece ser amada do jeito que é. Aquele momento, simples e verdadeiro, foi o primeiro passo para algo que eles nem sabiam que poderia acontecer. Um amor nascido no silêncio da fazenda, entre o cheiro da terra e o cantar dos pássaros. Na pequena Passos da Serra, as notícias não precisavam de telefone para correr. Bastava alguém ver, alguém ouvir, e em poucas horas o assunto já estava nas rodas da venda, nas filas da padaria e nas cadeiras da praça. Não demorou muito para a história de Mariana morando com João Miguel chegar aos ouvidos da cidade. Mas, em vez de compaixão ou respeito, o que veio foi julgamento. Na porta da igreja, alguns cochichavam. Você viu? Aquela gorda tá morando com o João. Miguel, dizem que ele ficou doido de vez. Acho que é interesse, ué. O homem tem terra, né? Vai ver, ela tá de olho na herança. Até pessoas que antes nem notavam a existência de João começaram a procurá-lo. Um dia, ao voltar da roça, ele encontrou o prefeito e um grupo de moradores parados no portão da fazenda. João, posso conversar contigo um instante? Disse o prefeito com um tom ensaiado. Pode, uai, entra. Mas o prefeito preferiu ficar do lado de fora. É sobre essa moça, Mariana. O povo tá comentando demais. Você sabe como o pessoal aqui é. Tão dizendo que ela tá se aproveitando da sua solidão, que é perigoso. João cruzou os braços. O olhar endureceu. Perigoso é o povo que trata os outros como lixo. Mariana é decente, coisa que muito morador dessa cidade nunca foi. Entende, João? É só para evitar mais sofrimento para você. Depois do que você passou, João cortou firme. Não vim aqui pedir permissão para ser feliz, nem para ninguém aprovar quem entra na minha casa. O prefeito foi embora, sem resposta, mas Mariana escutou tudo. Estava atrás da porta, com os olhos cheios d'água. Naquela noite, sentaram à mesa, em silêncio, a comida esfriando nos pratos, até que ela falou, com a voz quase sumida. João, eu não quero ser motivo de mais dor para você. Você não é dor, Mariana. Você é o que tem me feito levantar todo dia. Mas e se eles tiverem razão? E se eu estragar sua vida também? Ele levantou da cadeira, caminhou até ela e segurou-se com as mãos calejadas. Minha vida já estava estragada antes de você chegar. Agora ela tem cor de novo. Mesmo assim, aquela noite foi diferente. O silêncio não era mais confortável. Era pesado. Mariana começou a pensar no que seria melhor para ele, mesmo que isso significasse deixá-lo. Depois daquela noite, Mariana já não dormia direito. Por mais que João Miguel insistisse que não se importava com o que diziam, ela sabia o quanto a cidade podia ser cruel. Ela mesma já tinha sentido isso na pele desde pequena. Durante o café da manhã, enquanto João contava sobre a bezerra nova que tinha nascido, Mariana mal tocou na comida. Olhava pela janela, os olhos parados no horizonte. Você não está comendo, Mariana? Está sentindo alguma coisa? Perguntou ele preocupado. Tô sentindo demais, João. Ela respondeu com a voz baixa. Ele se aproximou e puxou uma cadeira ao lado dela. Fala comigo, uai. Mariana respirou fundo, tentando conter o choro. João, talvez eu devesse ir embora. Acho que você merece ter paz. Sem gente falando mal, sem apontarem o dedo. Eu sou problema desde que nasci. Não quero ser mais um peso para você. João franziu a testa com o olhar firme. Não fala isso. Você não é problema. Você é a resposta que eu nem sabia que precisava. Ela sorriu, mas foi um sorriso triste. Os olhos cheios d'água entregavam o que o coração dela já tinha decidido. Naquela noite, João precisou ir até a cidade resolver um problema com um trator quebrado. Quando voltou, a casa estava em silêncio demais. Mariana não estava mais na varanda, nem na cozinha, nem no quarto.
Em cima da mesa havia apenas uma carta, dobrada com cuidado, e um pano de prato bordado com o nome dele. Ele se sentou com as mãos tremendo, abriu a carta e leu: João, obrigada por me mostrar que o amor não tem forma, peso, nem vergonha. Você cuidou de mim como ninguém jamais fez. Mas eu não posso deixar que sua vida seja cercada de olhares tortos por minha causa. Eu preciso me reencontrar sozinha agora. Um dia, quem sabe, eu volte. Com amor, Mariana. João ficou ali, parado. O pano de prato ainda úmido, como se guardasse o calor das mãos dela. O vento entrou pela janela e balançou a cortina. A casa, que já tinha sido vazia, agora estava pior. Estava cheia da ausência dela. Ele não chorou. Apenas fechou os olhos, apertando a carta contra o peito. Se essa parte te tocou, deixa seu like agora. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. A busca desesperada. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de João Miguel. A casa parecia uma prisão vazia, onde cada canto guardava a lembrança do sorriso de Mariana, do som da sua voz, até do cheiro do seu perfume simples que ele ainda podia sentir no lençol. Logo pela manhã, João saiu disposto a encontrá-la. Perguntou na feira, nos poucos comércios da cidade, no ponto de ônibus. Perguntava a todo mundo se tinham visto uma moça com olhos doces e um sorriso tímido, mas ninguém sabia de nada. Foi embora sem avisar ninguém, João. Não sei onde ela foi, disse a dona da padaria com pesar. João não desistia. Voltava à fazenda à noite, olhava para o céu estrelado e repetia o nome dela como uma prece. Num dia de sol forte, ele foi até a casa da avó de Mariana, Dona Lourdes. A casa estava fechada, parecia abandonada, e o silêncio ali era tão pesado quanto o vazio na alma de João. Sentou na varanda, fechou os olhos e lembrou do sorriso que Mariana dava quando falava da avó. Se ao menos ela tivesse ficado aqui, murmurou, apertando o chapéu contra o peito. Na cidade, as pessoas já tinham parado de comentar sobre Mariana. Mas para João, ela ainda era tudo. A esperança que ele não queria perder. Volta, Mariana. Por favor, volta, sussurrava ele toda a noite. Os animais da fazenda também pareciam sentir falta dela. As galinhas não cantavam tão alto. Os porcos ficavam quietos. João passava as horas andando pelo campo, olhando cada caminho, cada árvore, esperando encontrar algum sinal dela. Era uma busca que não tinha só a ver com perder alguém, mas com reencontrar a razão de viver. Os meses foram passando devagar, e a fazenda parecia congelada no tempo. João Miguel continuava cuidando dos animais, das plantações, mas o brilho dos seus olhos tinha se apagado um pouco. A ausência de Mariana era uma dor silenciosa que pesava em cada canto da casa. Todas as manhãs, ele fazia o mesmo ritual. Arrumava a mesa para 2 pessoas, mesmo sabendo que a cadeira ao lado dele estava vazia. Colocava o prato, a colher, o copo de água, como se esperando que ela chegasse para tomar café junto. À noite, ele se sentava na varanda e escrevia cartas que nunca enviava. Palavras de saudade, de amor, de esperança. Cartas que guardava numa caixa de madeira, junto com um pano de prato bordado, aquela mesma lembrança que ela tinha deixado. Um dia, João conversava com o velho Zé, um amigo de longa data, sentado à sombra de uma árvore. João, você precisa esquecer essa moça. A vida é dura, mas não pode se prender a uma ausência. João olhou para ele com tristeza. Zé, não é fácil esquecer quem te trouxe de volta à vida. O silêncio dela dói, mas a esperança me mantém de pé. Zé balançou a cabeça, respeitando. Só não deixa a esperança virar prisão, amigo. Mas para João, aquela esperança era o único motivo para continuar. Naquela fazenda, onde antes só havia solidão, agora havia um vazio que só o amor poderia preencher, mesmo que esse amor estivesse longe, em algum lugar que ele não sabia. Na cidade, as pessoas começaram a notar que ele não era mais o mesmo homem isolado e amargurado. Algo nele tinha mudado.
um brilho escondido na tristeza, e foi nesse silêncio, nessa espera, que o destino preparava uma surpresa que ninguém poderia imaginar. Você gosta de histórias assim? Daquelas que mexem com o coração e nos fazem refletir sobre o amor e a esperança? Deixa nos comentários. Era um fim de tarde nublado, daqueles que deixam o ar pesado e o coração inquieto. João Miguel estava na varanda da fazenda, olhando para o céu cinza, quando ouviu uma batida na porta do celeiro. O som forte cortou o silêncio que já parecia eterno. Ele se levantou rápido, o coração disparado. Abriu a porta e, para seu espanto, viu Mariana parada ali, encharcada pela chuva, magra, mas com os mesmos olhos que ele nunca esqueceu. Ela estava de pé, com o olhar meio cansado, mas com uma força nova que ele não esperava. "João", falou ela, a voz trêmula, quase um sussurro. Ele não conseguiu dizer nada, só a puxou para um abraço apertado, como se quisesse nunca mais deixá-la ir. "Você voltou", murmurou ele, a emoção tomando conta. Mariana soltou um suspiro profundo. "Eu precisei ir embora para entender quem eu era, para lutar contra meus próprios fantasmas. Mas o que eu senti aqui, com você, nunca saiu do meu peito." Ela então contou que durante o tempo que esteve fora, trabalhou em São Paulo, estudou, fez cursos, se cuidou. E, apesar de tudo, a saudade a puxava de volta para aquela fazenda, para aquele homem que lhe deu abrigo e amor. João ouviu calado, com os olhos brilhando. Ela então revelou algo que fez seu coração quase parar. "João, eu estou grávida." A notícia caiu como um raio de sol entre as nuvens daquele dia cinzento. Eles ficaram ali, abraçados, sentindo que aquele momento era uma promessa de recomeço. Mas o que eles não sabiam era que essa história ainda guardava um segredo, algo que mudaria para sempre o que eles pensavam sobre amor, dor e perdão. Depois de dias acolhendo Mariana de volta, João Miguel e ela começaram a preparar a casa para a chegada do bebê. O clima na fazenda mudou. Onde antes havia silêncio e tristeza, agora havia esperança e planos. Uma tarde, enquanto arrumavam o celeiro para guardar os novos equipamentos, João encontrou uma caixa de madeira escondida num canto escuro, coberta por uma lona empoeirada. Curioso, abriu a caixa com cuidado e encontrou uma carta antiga, escrita à mão em papel amarelado pelo tempo. Ele chamou Mariana, que se aproximou devagar, os olhos curiosos. "Essa carta parece antiga", disse ela, pegando a folha com mãos trêmulas. João começou a ler em voz alta. "Meu querido João, se algum dia o destino trouxer outro amor para a sua vida, peço que você abrace esse amor sem culpa, sem medo. Que você permita que a alegria entre novamente em sua casa e em seu coração. A dor da perda é grande, mas a vida nos oferece a chance de recomeçar. Cuide bem de quem te fizer sorrir de novo, porque isso será sua cura. Com amor para sempre, Maria Clara." Mariana olhou para João, os olhos marejados. "Maria Clara, era a sua esposa, não é?" Ele assentiu, a voz embargada. "Ela escreveu essa carta antes de partir. Acho que já sabia que eu precisava aprender a amar de novo." Naquele momento, os dois entenderam que o amor que sentiam não era uma traição ao passado, mas uma continuação da vida, um novo capítulo escrito com coragem e esperança. Mariana segurou a mão de João com força. "Agora temos uma nova história para contar e um novo amor para viver." João sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo que, finalmente, sua dor começava a se transformar em paz. E você? Já se inscreveu no canal para não perder nenhuma história como essa? Os meses que se seguiram foram de reconstrução para João Miguel e Mariana. A fazenda ganhou vida com a chegada do bebê e os girassóis que Mariana plantou no quintal floresceram, simbolizando a luz que voltava a brilhar em suas vidas. Certa tarde, anos depois, o filho do casal, já um menino curioso e alegre, brincava no celeiro quando encontrou uma caixa antiga. Abriu com cuidado e achou aquela carta que João e Mariana tinham lido juntos, a carta de Maria Clara.
a esposa que João perdera. Ele correu para os braços do pai, segurando o papel com reverência. Papai, quem escreveu isso? João sorriu, emocionado. Foi minha esposa antes de morrer. Ela queria que eu fosse feliz de novo, que não tivesse medo de amar outra vez. Mariana se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que o amor é maior que a dor. Naquele momento, a fazenda inteira parecia respirar um sentimento diferente. Um misto de saudade e esperança, de dor e superação. João apertou a mão de Mariana, olhando para o filho. Nosso amor nasceu do que parecia impossível, e hoje é a nossa maior força. A cidade de Passos da Serra, que um dia havia jogado pedras e palavras cruéis, agora via a família como um símbolo de coragem, amor verdadeiro e perdão. E assim, entre girassóis e memórias, terminou uma história que começou entre porcos, com lágrimas e desprezo, mas que floresceu no coração de um homem solitário e uma mulher que nunca desistiu de ser amada. A dor sempre deixa marcas, mas o amor tem o poder de curar até as feridas mais profundas. O sol começava a se pôr atrás das montanhas de Passos da Serra, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Na varanda da velha casa da fazenda, João Miguel segurava o filho no colo, enquanto Mariana, ao seu lado, acariciava os girassóis que tinham plantado juntos. Depois de tanta dor, de tantos julgamentos e sofrimentos, eles finalmente encontravam paz. O amor que nasceu num lugar onde só havia rejeição cresceu forte, iluminando cada canto daquela terra. João olhou para Mariana com os olhos cheios de emoção. Sabe, amor, nunca pensei que fosse capaz de voltar a sorrir assim. Você me ensinou a amar de novo, a ser forte mesmo, quando o mundo era contra a gente. Mariana sorriu, passando a mão no rosto dele. Você foi meu abrigo, João. Quando tudo parecia perdido, você me mostrou que eu mereço ser amada do jeito que sou. O menino curioso olhou para os dois e perguntou: Papai, mamãe, a senhora que estava naquela carta, a vovó? João apertou o menino contra o peito. Sim, filho. Ela foi muito importante para o papai. E é por isso que aprendemos que o amor não tem fim, que ele se transforma e que a gente nunca está sozinho, mesmo quando parece. A vila que um dia havia jogado pedras e palavras duras, agora via aquela família como um símbolo de superação. O preconceito foi vencido pela ternura, a dor transformada em força, e o amor, mesmo nas suas formas mais inesperadas, sempre foi o maior de todos os ensinamentos. Alguns anos depois, a fazenda em Passos da Serra estava mais viva do que nunca. O menino crescia feliz, aprendendo com a mãe e o pai a respeitar as diferenças, a cultivar o amor e a força do perdão. Numa tarde quente, Mariana sentou-se na varanda enquanto João Miguel trabalhava no campo. O menino corria ao redor, rindo, com os cabelos dourados ao sol. Ela olhou para o céu e disse baixinho: Sabe, João, a gente passou por tanta coisa, mas quem diria que uma humilhação tão grande, aquela crueldade, ia ser o começo de algo tão lindo? Ele sorriu, tirando o chapéu para secar o suor. A vida é mesmo assim, cheia de surpresas. E o que importa é a gente ter coragem para recomeçar. Mesmo quando tudo parece perdido. Mariana pegou o diário que sempre guardava escondido e folheou até uma página marcada. Olha só o que eu escrevi no primeiro dia aqui na fazenda. Ela leu em voz alta, a voz embargada. Hoje me jogaram entre porcos, mas eu prometo a mim mesma que um dia alguém vai me olhar com amor e eu vou me amar, mesmo que ninguém mais ame. João a olhou emocionado. Você cumpriu essa promessa, Mariana. E juntos, vamos mostrar a todos que o amor vence qualquer preconceito. O menino parou, olhou para os pais e perguntou: Mamãe, papai, por que algumas pessoas são tão duras com quem é diferente? Mariana respondeu com ternura: Porque às vezes as pessoas têm medo, mas a gente pode ser diferente para elas, com amor e paciência.
O tempo parecia correr mais devagar naquela fazenda, onde o amor de João Miguel e Mariana crescia com a força de quem venceu tantas batalhas. O menino já dava seus primeiros passos, e a esperança era o ar que eles respiravam. Mas a vida, por vezes, reserva surpresas que não esperamos. Uma noite, enquanto o vento soprava forte e as estrelas mal brilhavam no céu, Mariana adoeceu. João ficou ao seu lado, segurando sua mão fria, o coração apertado e a voz trêmula. Mariana, por favor, não vá. Ainda temos tantos dias para viver. Nosso filho precisa de você. Ela sorriu fraquinho, os olhos brilhando com amor e coragem. João, meu amor, eu sempre vou estar com você. Mesmo que não me veja, estarei no vento, que bate nas folhas, no canto dos pássaros, no sorriso do nosso filho. Ele apertou a mão dela, sentindo as lágrimas caírem silenciosas. Eu não sei como vou viver sem você. Você vai viver porque eu te ensinarei a amar de novo. Mesmo na saudade, nosso amor é mais forte que tudo. Aquele foi o último suspiro de Mariana, mas também o maior ensinamento que João poderia receber. No silêncio da madrugada, com o coração despedaçado, ele entendeu que o amor verdadeiro não morre, não se vai. Ele se transforma, vive no que deixamos, nas memórias, na esperança. João Miguel olhou para o céu, lágrimas deslizando no rosto. Eu vou cuidar do nosso filho e da nossa história. Você nunca vai partir de verdade, meu amor. Os anos passaram, e João Miguel, agora sozinho, carregava no peito a força do amor que nunca se apagou. O filho crescia feliz, com os ensinamentos da mãe e do pai, aprendendo que o amor é maior que qualquer dor. João sentava à sombra da mangueira, olhando o horizonte, e sentia Mariana presente em cada detalhe. No vento que balançava as folhas, no cheiro da terra molhada, no sorriso do menino que corria pelo campo. Mesmo na ausência, ela continuava viva, na lembrança e no coração. Um dia, ele sussurrou para o céu: obrigado, meu amor, por ter me ensinado a amar de verdade, por ter mostrado que mesmo na tristeza, há beleza. E naquela fazenda, onde tudo parecia perdido, nasceu uma história que vai além das lágrimas, uma história de superação, de amor, de esperança. Se essa história tocou seu coração, deixe sua opinião nos comentários. Seu like e sua inscrição ajudam muito para que mais pessoas possam conhecer essa história tão bonita e verdadeira. Compartilhe com quem você ama, para que essa mensagem chegue ainda mais longe. E não se esqueça de clicar na próxima história. Tem muita emoção e ensinamento esperando por você. Nos vemos lá.